início de jogo, do 0 ao 10, do 10 ao 20, do 20 em diante, com 2 pontos de diferença no final de set, você vai criando tudo isso. O que é essa tabela, assim, em geral? Antes da gente entrar linha por linha, o que significa essa tabela? É uma análise de fundamentos que eu julgo importante, que no meio a gente julga importante, para ter um parâmetro e comparar as equipes, para tentar achar um caminho, o que é importante para uma equipe ser primeiro lugar. No caso, esse ano não teve campeão, né? Tá. Ser primeiro lugar, ser segundo lugar, ser terceiro lugar. O que o primeiro lugar faz diferente do último lugar? O que o primeiro lugar faz diferente do segundo? Qual fundamento é mais importante? Qual a ação é mais importante? Não que não tenha nenhuma que não seja importante, toda ação, mas é para você ter um geral, o que você precisa fazer para você conseguir vencer as outras equipes. Você precisa ser melhor, aonde você precisa ser melhor, que fundamento você precisa ser melhor. Tá. Acho que é mais por aí, é uma análise geral. Então vamos começar aqui. O primeiro é saque, ace / sets. E aí você colocou as equipes aqui em ordem da colocação, né, que terminaram. E daí, o que significa exatamente esse daí? Isso aí é uma análise, mais para baixo vai ter uma análise do saque em si, mas aqui em cima é uma análise dos aces que a equipe fez pelo número de sets jogados. Porque assim, se eu pegar o número total, Taubaté fez 180 aces, o SESI fez 200 aces, então o SESI é melhor que o Taubaté? Não, peraí. O SESI fez 200, o Taubaté fez 180, mas quantos sets o SESI jogou? Porque vai dar um número diferente de oportunidades pro SESI, entendeu? Sim. Então eu tô comparando 2 times aleatórios aqui, não tô dizendo que é o que realmente aconteceu. Sim. E então eu faço essa análise para ver aonde que os times estão fazendo ponto por set, onde que está sendo importante, qual é o peso disso numa vitória, numa derrota, numa classificação final de um campeonato. Então se você começar a observar, esse ace por set, ele tem os times que na planilha, tá aí no meu Instagram, você colocou também no seu stories, a tabela, os que estão em azul, tá meio degradê, né? Azul escuro para vermelho escuro. Então vai azul escuro, azul claro, branco, vermelho claro e vermelho um pouco mais escuro, ou rosa, né? Então tá do melhor pro pior. E não necessariamente tá na ordem que terminou a classificação. Mas tem um certo tipo de relação. Os 6 primeiros tem uma tendência. Os 6 primeiros fazem mais de um ace por set. Entendeu? Então, por exemplo, o Sesc jogou 77 sets. Ribeirão jogou 86. Então, o Ribeirão jogou muito mais do que o Sesc. Então, o Ribeirão teve mais saque, né? Teve mais sets jogados. Normalmente, um time dá 20 saques por set. Ou 25, depende até onde vai o set. Então você tem mais ou menos quantos pontos de saque, que é o ace, por set uma equipe faz. E você vê uma certa tendência de os 6 primeiros fazerem mais de um ace por set. O Taubaté aqui, no caso, tem 1.33 por set. Se jogar 4 sets, olha quantos aces, 3 sets, olha quantos aces ele vai fazer. Ele vai fazer 4 por jogo, por aí. E mostra também um pouco da característica de cada time, né? O que eu consigo ver aqui é que, por exemplo, Taubaté e vocês do SESI tem uma tendência a forçar mais o saque do que a gente tinha lá no SESI, por exemplo. Sim, e isso não quer dizer que um time é necessariamente melhor que o outro, porque um time que força mais também tem um índice de erro mais alto, entendeu? Tanto que lá embaixo depois a gente vai o ace pelo erro, que é uma outra relação importante. Tá? Então assim, o time que faz mais ace por set vai ser o melhor. Não. Se você olhar Maringá, que ficou em 10º, tem 1.11. E vocês, cara em 4º lugar, tem 1.08. Maringá saca melhor que o Sesc? Não. Faz mais aces por set. Agora, ter o saque melhor, depois a gente vai ver as relações, se realmente tem o saque melhor ou não. Mas eles ficarem em 10º, vocês ficarem em 4º. Então tem outras variáveis aí que são importantes também, além disso. Aí a segunda linha é recepção, A mais B sobre sets. Isso também é relacionado a essa primeira linha, é tudo relacionado a sets, né? Lá no começo eu falei um pouco de recepção, a gente analisa as recepções com passe A, que é o perfeito, que o levantador tem condição de ter todas as bolas, o B é a mesma coisa, só que ele não é tão perfeito, o levantador já tem que forçar algumas situações, mas ele também consegue jogar rápido em todas as bolas. Então, a gente junta esses dois, esse A mais B, pelos sets, para ver se tem alguma tendência de o time que passa mais na mão por set é o time que vai ganhar o set. E isso mostra que não é necessariamente isso. Você pode ver que o Minas e o Maringá são os mais altos, né? 11 passes A mais B por set, que é um nível alto, né? América 10.89 e o time que terminou em primeiro lugar é 9.67 e o Cruzeiro, que é o melhor, o Vôlei Renata é o melhor, 9.49 e o Cruzeiro 9.47, tudo muito próximo ali, né? Entendi. Mas 11 para 9 é uma diferença grande, né? 2 passes a mais por set, mas aí tem que ver o que acontece com esse passe, né? O passe tá lá,
vai ter que ver o que acontece, porque depois tem levantamento, depois tem ataque. Pelo que eu entendi, as equipes sacam mais forte nos times que acabaram em primeiro, né? Tentando tirar o passe. Então, não necessariamente eles ficam com o passe tão lá em cima quanto as equipes que acabaram um pouco mais para trás da tabela. Isso também é uma outra conclusão que pode ser tirada. Contra as equipes mais fracas, entre aspas, tem uma linha de passe mais vulnerável, que não tem um ataque tão eficiente, ou que não tem um levantador tão eficiente, o que os times fazem? Tiram um pouco da pressão do saque. Os times grandes fazem isso para ganhar de time pequeno, muitas vezes. Tira um pouco da pressão do saque, evita o erro, né? Saca um pouco mais de flutuante, não faz tanto ace, né? E gera um pouco mais de passe A e B no adversário e confia mais no sistema. Entendi. Bloco e defesa para gerar contra-ataque. Então, as equipes que ficaram para trás têm um índice de passe, não um índice geral de passe, mas tem um A e B por set maior do que as que ficaram na frente. E tem o lance do forçar. Um jeito de tentar equilibrar o jogo contra time grande, e o time pequeno é forçar. E time grande contra time grande vai ser o jogo forçado o tempo todo. O tempo todo. Terceira linha é ataque, TT sobre sets. O que seria TT? Então, o TT seria de total, né? Mas separando o ataque de side-out com um ataque de contra-ataque. Então, são os pontos de ataque por set. Então, você vê uma certa tendência dos times de cima terem mais pontos de ataque por set do que os times que estão abaixo, né? Entendi. É um padrão, assim, não é regra, tem time que está acima que está um pouco abaixo, mas a diferença é muito pequena, mas um time em média faz 12 e o outro faz 11. Aí você vai somando isso em sets, vai dar uma diferença grande de ataque. Então são os pontos de ataque feitos por set. O de cima é o side-out e o ataque SO é contra-ataque, é isso? Isso, o ataque SO é o ataque feito no side-out. Na hora que o seu time recebe o saque, são os pontos que ele faz em média no ataque de side-out. É aquele primeiro ataque, recepção, levantamento, ataque. Esse é o ataque de side-out. E o ataque contra-ataque são todos os outros ataques. Mesmo que você ataque no side-out, voltou para você mesmo, continua dentro do side-out, mas é um contra-ataque, é uma transição. E aí eu acho que fica mais evidente no contra-ataque os times que estão para cima da tabela ter uma... verdade. Entendeu? Verdade. Assim, o side-out é importante, mas tem times que tem essa virada de side-out lá embaixo boa. Virada não, é pontos por side-out bom, né? Pontos de ataque de side-out bom. Mas no contra-ataque você vê que já existe uma relação direta entre os primeiros colocados e os últimos. Entendi. E aí na última linha é bloqueio por set, é isso? Isso, é bloqueio por set. Aí é só o bloqueio ponto. Então, por exemplo, eu não botei aí bloqueio amortecido, que é o que gera contra-ataque. Também, pra gente também é importante, mas no caso da tabela, eu coloquei só o ponto. Poder inserir esse bloqueio ponto mais o amortecido por sets, que é uma coisa interessante também. Porque tem time que faz menos ponto de bloqueio, mas amortece muito mais, gera muito mais contra-ataque. Bloqueio por 7 pontos, Tapetininga bombou esse ano. Tapetininga. Então, nos dados que eu gostaria de agradecer também aqui o Tobias, né, que eu já falei, o Felipe Ori, do Vôlei Renata, que tem alguns jogos que estava faltando e ele cedeu, e o Ale Leal também, que é o analista de Taubaté, também que cedeu alguns jogos para poder analisar o campeonato todo. Então esses caras foram fundamentais. Se eu não tivesse esses scouts deles, os dados dele, eu não conseguiria fazer esse tipo de análise. Aí agora a gente vai para as porcentagens aqui embaixo. Aí acho que você pode assumir aí que até eu tô meio perdido aqui. Então, aí é o percentual de saque ace que o time fez. Então ele fez lá um número X de saques, 1.000 e tantos saques na temporada da Superliga. E aí, no caso do Taubaté, ele fez 5,5% do saque dele foi ace, entendeu? E aí você vai vendo que também tem uma tendência aí. Os azuis estão mais para cima e os vermelhos estão mais para baixo, com exceção de Maringá. Nessa planilha de baixo, você já vê os azuis dominando bastante, entendeu? Os primeiros colocados já com uma performance bem melhor, percentual de saque, de recepção, de ataque, de contra-ataque, de bloqueio, do que os times que ficaram para baixo. É quase que uma linha divisória dos 6 primeiros para os 6 últimos. O azul tá totalmente para a esquerda e o vermelho para cá, né? Isso mesmo. É isso que você falou antes, né? Que os números eles acabam mostrando muito, até na hora de contratar e tudo mais, porque você tem tudo do atleta aqui, não adianta esconder. Não adianta você querer fazer um jogo bom e mostrar para alguém que quer te contratar um jogo. O pessoal tem os números da temporada inteira, então isso mesmo. É o que é, não adianta, não tem muito o que fazer, né? Então esses percentuais aí você vai indo um por um, né? O saque ace
já está auto-explicado, né? Que é o ponto de saque. O A mais X é o ace mais o cheque. Então você vê que às vezes um time tem mais ace, mas ele tem menos ace mais cheque. O cheque é quando a bola vem de graça, não necessariamente ela é atacada. A gente chama de cheque aquela bola que ataca, mas é a bola que vem de graça também. A recepção espirra, o cara vai lá na arquibancada, traz ela de volta, passa de graça já direto lá no fundo da quadra, sem opção de ataque. É a bola que vem de graça para quem sacou, dependendo de como ela veio. Então é o ace mais cheque. No caso aqui, o Cruzeiro terminou em segundo, mas é o time que tem mais ace mais cheque. Isso já dá para ver que é um time que saca. Todo mundo sabe que ultimamente, nas últimas temporadas, o Cruzeiro é um time que tem um volume de saque interessante, saca forte, arrisca no saque. E embaixo disso tem o saque A/E, né, que é o ace pelo erro. Tá. São umas relações que a gente sempre procura encontrar, porque assim, o time está errando muito saque, entendeu? Mas está errando muito, mas está fazendo ace, está criando dificuldade na recepção do adversário, está dando cheque, a bola está vindo de graça. Então isso, pense se vale a pena essa relação, esse erro. Então isso aqui dá mais ou menos 0,34, 0,35, é uma boa relação. No caso aí, quanto maior, melhor. Quanto mais próximo de 1, melhor, entendeu? Então, 0,35 foi o Vôlei Renata aí, 0,34 o Sesc. Então, é um time que tem feito essa diferença de ace para erro, ela é menor, entendeu? Então, quanto maior, melhor. 0,35 dá mais ou menos um ace para 3 erros. Interessante. É uma relação boa. Quanto mais essa relação pode ser... Você pode fazer a conta ao contrário, né? Sim. De erro pelo ace. Aí fica 3 para... Aí, quanto maior, pior. Entendi. Entendeu? Depende do tipo de... matemático isso. Você Sim. põe ace, erro pelo ace ou ace pelo erro. Aqui, no caso, quanto mais próximo de 1, melhor. Aí, na segunda parte, ali vai para recepção, né? Vai para recepção. Aí é percentual de passear. Entendi. De todas as recepções que você deu, quantas foram A. Tá. É simples, é puro. E aí dá para ver que uma leve tendência dos primeiros colocados terem mais passear. E embaixo, A mais B é uma leve tendência. É que eu acho que Maringá quebra um pouco essa tendência aí. Maringá teve uma boa performance de recepção. E aí ele fica mais ela fica um pouco fora da curva. Essa é a exceção. Mas Sim. Você vê uma leve tendência dos times que melhor passam estarem na frente da tabela. Os times que estão mais para cima ganham jogos mais de 3-0. 3-0. Então eles jogam menos. Tem menos sets jogados, entendeu? Sim. Acho que o time que mais jogou foi Ribeirão, 86 sets, muito 3-2. Com os times próximos a ele. Os grandes não, 3-0. E os grandes, muito 3-0, 3-1, 3-0, 3-1. Então eles acabam jogando menos. Eu acho que o Cruzeiro jogou 74 sets e o Ribeirão jogou 86. Tem quase 12 sets aí, são 3 jogos de diferença praticamente. E aí quando a gente vai pro ataque aqui embaixo, a diferença é gritante também, né? Você vê como o ataque é importante, né? Importantíssimo. Então, assim, o que mais fica claro para mim nisso é que você ter um percentual bom de ataque, ter uma eficiência boa de ataque. O que é eficiência? É você fazer ponto e não errar e não tomar bloqueio. Tá. Então, assim, aqui que tem... é esse de baixo aqui, né? EF. Isso, EF de eficiência. Então, ataque, side-out, jogo da velha, que é perfeito. Ataque, side-out, EF, que é eficiência, que é o acerto. Eficiência, que é? Acerto menos o erro pelo total. E o ataque é o ponto de ataque pelo total. Entendeu? Então, o Taubaté é 59%, que é o primeiro colocado, e o último lugar, que é Ponta Grossa, 49%. 10% de diferença. E é muita diferença, né? Para quem não vê os números do dia a dia, às vezes 10% pode parecer pouco, mas é muita diferença. 1% é muito, porque você vai somando ao longo do jogo, dá muita diferença. Então 10%, um time que roda 10% a menos, é muito. De cada 10 bolas, ele roda uma a menos. E assim você vai botando isso no jogo, dá uma diferença muito grande. Sim. Isso só de side-out. Então o Taubaté quase, de cada 10 ataques de side-out, que é aquela recepção, levantamento, ataque, cada 10, 6 eles fazem ponto. É muita coisa. Então por isso que às vezes tem que jogar forçando o saque contra ele. E aí a eficiência, que é o acerto menos o erro. Então,
fica bem clara essa relação dos primeiros colocados, uma eficiência melhor de ataque, com com um percentual melhor de pontos de ataque. E embaixo é a mesma coisa, só que com contra-ataque. E o contra-ataque é importante. E aí é curioso que Ponta Grossa, que é o último lugar, tem um contra-ataque bom de ponto. Não tem um contra-ataque ruim. Verdade. Eles ficariam ali em quinto lugar no contra-ataque. Só que o ataque de side-out não sustenta. Na verdade, eles não conseguem rodar a primeira bola, a bola volta, eles têm que rodar na segunda. Entendi. A oportunidade, isso acaba virando contra-ataque. Então, são essas relações. Então para mim fica muito claro que o ataque e o contra-ataque são muito importantes. E o saque, né? Porque o saque aqui em cima, saque ace, saque mais check, também você vê que os azuis estão para cima e os vermelhos estão para baixo. Então são fundamentos que pontuam. Você não pode ficar dependendo do erro do adversário. Tá. Eu acho que as coisas começam a ficar claras nesse sentido, entendeu? Você tem que fazer ponto de saque, você tem que criar dificuldade na recepção do adversário com o saque, você tem que fazer ponto de ataque, você tem que fazer ponto de contra-ataque, que aí os dois são ataques, e você tem que fazer ponto de bloqueio, que é a de baixo. Que são os fundamentos que pontuam, ataque, saque e bloqueio. Todos os outros fundamentos não pontuam, levantamento não pontua, defesa não pontua, recepção não pontua. Nos fundamentos que você pontua, você tem que ser bom. Se você ficar dependendo do erro do adversário, é uma coisa que se depende do outro, você não tem como controlar o jogo dependendo do outro. Você tem que dominar aquilo que faz ponto. Você tem que fazer ponto. Interessante. E aí a última é bloqueio aqui, né? É bloqueio. Aí a primeira linha é o ponto total de bloqueio. Aí entra naquilo que a gente estava falando sobre o ace ou a quantidade de recepções, né? Por exemplo, aqui é uma coincidência, tá? Mas vou usar aqui uma relação aqui, por exemplo. Tem time que fez 155 blocos, 151. Taubaté fez 155 blocos. O Minas fez 184. Minas fez mais bloqueio. Ele fez mais bloqueio do que o Taubaté. Sim. Só que o Taubaté tem um percentual melhor do que o do Minas. Ah, mas Minas fez mais bloqueio. Mas por quê? Porque a quantidade de ataque, a segunda linha é isso, é o bloco perfeito pelo ataque do adversário. Quantas vezes do ataque do adversário eu bloqueei? Se eu somar todos os adversários, vou dar um exemplo do Sesc, que é o time que eu trabalhei. Foram 1.200 ataques dos adversários na gente. 9,2% a gente bloqueou. Entendeu? Contra o Taubaté foram 1.400 ataques contra o Taubaté. O Taubaté conseguiu bloquear 9,3%. Então, na verdade, é uma relação o que você fez quando o adversário te atacou. Então, isso gera esses percentuais. Você pode ver que os 8 primeiros têm um nível parecido ali, com um pouco menos do Vôlei Renata e do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro compensa esse percentual de bloqueio no saque. Só que se você pegar... E o percentual também embaixo, né? O que seria esse percentual último? Então, esse último é o percentual de breakpoint. Quando você, Fábio, quando seu time está sacando, é a hora do breakpoint. Qual foi o percentual de breakpoint que seu time fez? Então, assim, foram 100 breaks num jogo. 34, por exemplo, o Taubaté, que foi o primeiro aqui, 34,8% de break. Então, caraca, a cada 3, mais ou menos, a cada 3 saques, eles fizeram ponto, entendeu? Todo mundo, e aí isso vai caindo também. O break não é só o ponto de bloqueio. O break é o ponto de saque, é o ponto de bloco, é o ponto você defendeu e contra-atacou. Então, assim, é uma pressão do bloqueio também. É uma pressão do saque, é o sistema, entendeu? O que o sistema saque, bloqueio, defesa consegue pressionar o adversário e fazer de ponto. Então, o último é 27. Não, e esse é uma escada quase perfeita, né? Esse é uma escada perfeita. Praticamente o quase primeiro... perfeita porque Maringá e Ribeirão estão quase igual. Maringá, Ribeirão e América estão quase igual. É 0,1 de diferença. Impressionante. Então fica... nessa daqui não tem, que é o percentual de side-out. Quantas vezes o adversário saca e você faz ponto. Também vai dar uma escadinha. Entendi. Perfeito, entendeu? Então a gente fica buscando as situações que vai fazer você vencer o jogo. Então, para mim, isso aqui fica muito claro. Você tem que ter um break bom, precisa ter um saque bom. Break não é só o saque, é o saque com bloqueio, defesa e contra-ataque. E o bloqueio, ele não só pressiona fazendo ponto, ele pressiona amortecendo. Por exemplo, você é ponteiro. Você tem um oposto que te pressiona, às vezes você ataca para fora, você quer sair do bloqueio. Então acontece. Então a pressão do bloco, ela não é só o ponto de bloco, é a amortecida. É a hora que você toma um bloqueio, não roda,
aí o levantador é obrigado a levantar para o seu oposto para ele tentar rodar, aí não roda, toca, não sei o que. Isso vai incomodando também o psicológico ali. Putz, tá difícil rodar nesse time. Então é o sistema aqui embaixo, né? Tá no bloqueio, mas é o sistema, saque, bloqueio e defesa. Pô, pra mim foi uma aula, professor. Imagina. Impressionante o quanto Imagina. que a gente consegue coletar de dados para entender o nosso esporte. Isso é um resumo, né? Isso é um então. resumo. É um resumo, tem coisas mais profundas, então dá para analisar. O Bispo aqui, que trabalhou comigo lá no vôlei no feminino do SES, está perguntando se dá para analisar por parte de 7. Dá para analisar tudo por parte de 7. Início de jogo, do 0 ao 10, do 10 ao 20, do 20 em diante, com 2 pontos de diferença no final de 7, você vai criando tudo isso. Então dá para saber entre aspas, né? Dá para prever mais ou menos para quem vai a bola em determinadas situações. Então a gente vai criando algumas análises para tentar mapear o jogo e ver onde que a gente ganha. Que legal, o jogo. Cara. E quem quiser falar mais com você aí, como que pode te encontrar? Cara, tem um Instagram aí, a galera tá toda linkada no Instagram, tem um Instagram, nessa planilha que eu postei tem o meu e-mail, tem meu WhatsApp, entre em contato. Pode mandar um inbox aí, uma mensagem no Instagram e se eu puder ajudar, beleza? Beleza. Muito obrigado por aceitar o convite. Imagina, obrigado você por falar com um analista de desempenho, né? Sou assistente também, mas eu acho que a principal coisa que chamou foi a análise, né? Esses dados aí, eu vi que você usou isso também como chamada para o bate-papo, e a função na seleção brasileira é de analista. Então, parabéns por chamar a atenção para essa função que fica nos bastidores, poucas pessoas conhecem, mas é uma função extremamente importante, faz com que você não chegue no escuro, que você tenha um plano de jogo para jogar com o adversário, que você conheça o adversário, você estude a modalidade, que o esporte se desenvolva, que a modalidade se desenvolva. Então, parabéns pela iniciativa aí, mandou bem demais, muito obrigado pelo prestígio, lisonjeado com a oportunidade de poder falar contigo. Te conheço desde moleque. Nossa Senhora. Né? Chegou magrelo, raquítico lá de São Caetano, lá, todas essas fotos que você posta aí, eu vi ao vivo. Molecão lá no SES, então é bom te ver, você ter opinião própria, saber articular as ideias, conversar, muito bom. Obrigado aí pela oportunidade de poder conversar contigo, que é um cara que eu gosto muito. E quem ficou aí até agora teve uma aula de voleibol, então se quiser pegar a tabela, tá lá no meu canal do Telegram, baixa lá. Valeu, um abraço pro seu pai aí, pra sua família também, valeu, tchau, tchau.